Começar, tá? A espiritualidade pediu para eu dar essas aulas rápidas para a gente ter um pouco de noção da situação que está acontecendo hoje no planeta, na Terra, né? Entre a gente, para a gente entender um pouco mais quem nós somos, o que nós vamos fazer aqui e por que acontecem determinadas coisas na nossa vida. E também como é que a gente pode mudar essa situação. Então, o que acontece, né? Eu não sei, eu acho que vocês que estão seguindo as redes sociais e vocês estão vendo o conteúdo das postagens, tudo, eu acho que vocês têm escutado falar sobre a transição planetária, né? Não sei se vocês já sabem o que é ou não sabem, mas eu vou explicar direitinho. Mas o que eu vou começar com o assunto em relação ao que nós somos, tá? E por que a gente está aqui? Porque acho que todo mundo se pergunta o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o sentido das coisas? Por que eu estou na Terra? Por que tanta coisa acontece na nossa vida? Então, eu vou começar exatamente dentro da física quântica com esse tema do que nós somos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos energia. Isso é fato, né? A gente é uma energia e nós estamos vivendo uma experiência na Terra através do corpo físico, de uma matéria. Mas, basicamente, nós somos energia. E existe algo acima de nós que criou tudo no universo, né? Não dá para a gente dar uma definição para Deus. Deus é um nome. Assim como eu me chamo Silmara e numa outra encarnação eu tive outro nome, Deus é apenas um nome, é um rótulo, né? Mas se tem uma definição de Deus que eu particularmente acho interessante, é a explicação do Espiritismo, que diz o seguinte, que Deus é uma inteligência suprema, uma inteligência, princípio de todas as coisas, né? Como que aconteceu o princípio? Foi uma explosão o que é? É uma geração, é algo que gera energia, né? As explosões solares que a gente vê, elas geram energia, elas geram calor. Então, essa inteligência suprema que está acima de nós, que alguns chamam de Deus, outros chamam de Buda, não faz diferença, né? É uma energia, isso é fato, e que existe algo acima de nós que é extremamente inteligente, onipotente. O que é onipotente? Ele tem poder, né? Porque ele criou essa energia, essa sabedoria, criou tudo o que existe de uma forma perfeita e harmônica. Onipresente, por que onipresente? Vocês vão entender isso na aula de hoje. Porque está presente em todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E onisciente, né? Existe um consciente coletivo onde as informações elas se movimentam, né? Elas plasmam, que na física quântica a gente chama de emaranhamento quântico. E se nós formos entender de onde que vem esse princípio inteligente, a gente cai no átomo, né? Não tem como a gente sair fora do átomo. Então, eu vou mostrar aqui, colocar uma tela para vocês. Vamos lembrar direitinho como é o átomo? Acho que todo mundo lembra, mas a gente vai visualizar ele de outra forma. Então, vamos falar sobre o átomo, né? Então, o átomo, vocês estão enxergando o átomo? Né? Ele é formado do núcleo, que é formado de prótons e nêutrons, que é o positivo, e os elétrons que circulam em volta das camadas, circulam em volta do núcleo. E se a gente for olhar bem para o átomo, a gente vai ver que existem espaços vazios nele, né? Então, onde os elétrons estão circulando, gerando energia, existem espaços vazios, né? Então, o que acontece? Se a gente for entender que absolutamente tudo é feito de átomos, inclusive nós, se a gente pegar a nós mesmos e colocar
Não vamos supor que a gente fosse capaz de criar um microscópio atômico, onde a gente entrasse dentro desse microscópio. Hoje em dia, a gente só consegue fazer isso através de uma lâmina, né? Mas vamos supor que fosse possível. A gente aumentaria essa imagem, né? Através do microscópio de nós mesmos, e a gente veria que a gente tem vários espaços vazios. Então, o que acontece? O ser humano, ele tem uma imagem que é tudo separado, né? A gente tem uma sensação de que as coisas são separadas. Então, eu sou Ciomara, isso aqui é uma lapiseira, algo que não faz parte de mim. O nosso computador é o nosso notebook, o nosso celular é separado de nós, mas isso é uma visão errada do mundo. Porque, na verdade, nós somos isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Existe uma arte que chama pontilhismo, né? É um tipo de pintura. Veja. Todo mundo está enxergando bem essa imagem? Então, veja, são pontinhos. As pessoas que fazem esse tipo de pintura, ela faz com pontinhos. Vamos supor que cada pontinho desse fosse um átomo. Percebe que não existe nada que não está em contato com a outra manifestação da matéria? Então, por exemplo, aqui tem o Sol, aqui tem uma montanha, aqui são átomos, aqui são átomos. Aqui é outra montanha, aqui é uma árvore, as folhas da árvore e as flores. Então, perceba, se a gente fosse aumentar isso aqui, onde começa a árvore e onde termina a árvore? Onde começa o Sol e onde termina o Sol? Vocês percebem que não existe nada separado? Que está tudo interligado o tempo todo? Então, se nós estamos interligados, porque o elétron, ora, ele se manifesta como matéria. Lembra das aulas de química na escola, né? Que junta os elementos químicos e forma a matéria. Então, eu sou uma aglomeração de átomos que se manifestam na Terra como forma de ser humano. Entenderam? A minha lapiseira é uma aglomeração de átomos que se juntam e se manifestam como uma lapiseira. Mas a lapiseira e eu somos feitos da mesma matéria-prima que é o átomo. Então, eu estou irradiando energia e o átomo ele está em volta de mim, manifestado através de uma onda. Porque a energia elétrica, ela existe e a gente não vê, mas ela está lá. Então, a minha energia manifestada como matéria está interagindo com esta energia que está aqui, todo o meu ambiente, que está manifestada como onda, que está interagindo com a energia que está sendo irradiada dos átomos que estão manifestados como lapiseira. Vocês entenderam isso, gente? Então, se nós estamos todos ligados, que a gente chama de interligados, o tempo todo, nós estamos trocando energia o tempo todo. E voltando lá ao nosso desenho, que eu vou mostrar outro para vocês agora. Então, se nós estamos num todo, se tudo é uma coisa só, vocês vão entender aqui, olha só esse desenho. Vocês estão vendo os pontinhos? Vamos supor que os pontinhos sejam vários átomos. Então, os pontinhos, eles se aglomeram como árvore, aí eles se afastam, aí vira ar, aí eles se aglomeram, vira água, aí eles se afastam, vira ar de novo, aí eles se aglomeram, vira aqui esses prédios, isso daqui. Então, se tudo está junto e misturado, tudo está interligado e interconectado, a gente está conectado com tudo e ligado com tudo, não existe eu, existe o todo. Nós fazemos parte de um todo. E todos nós temos elétrons no nosso corpo,
átomos, onde os elétrons se manifestam como partículas e ondas, porque lembra que eu falei que se a gente fosse para dentro de um microscópio atômico, a gente ia ter buraquinhos, que é como nesse desenho? Então, gente, veja só, essa nossa ideia de que eu sou separado da minha irmã, ou do meu irmão que está lá na Austrália, é um grande engano. Como que eu posso estar feliz se tem uma pessoa em sofrimento no planeta? Não dá, porque eu estou sentindo através de todo esse emaranhamento quântico. O que é emaranhamento? Emaranhado, está tudo emaranhado, né? Então está tudo, que nem uma teia de aranha, está tudo grudado. O nosso corpo físico, eu sou professora de educação física, né? Hoje a ciência, a medicina estuda muito um tecido que chama fáscia. Então, é a mesma coisa no nosso corpo, né? A gente tem a impressão que a bexiga está num lugar, o rim está no outro, que os órgãos não se comunicam. Isso também é um erro, porque a fáscia é um tecido que é como se fosse uma teia de aranha, onde os órgãos estão ligados a ele, um está encostado no outro através da fáscia, e as comunicações entre as células passam o tempo todo através da fáscia. Então, hoje, por exemplo, quando a gente faz um treinamento físico, a gente não alonga mais, a gente libera. Vocês já ouviram falar? Liberação miofacial. Está soltando o corpo através da fáscia. Então, o universo é a mesma coisa, o planeta Terra é a mesma coisa, e o universo também é a mesma coisa. Vou mostrar outra imagem para vocês, que é onde tem os seres humanos. Vocês verem que como isso é um ensinamento importante. Não abriu ainda, olha lá. Tá vendo? O ser humano, de pé no jardim. Então, assim, e os pontinhos, né? Então, os átomos estão todos ligados a um ao outro. Então, percebe que não existe nada separado? E a energia, ela vai irradiando, então ela se mistura, todas as energias se misturam aqui. Então, o que acontece? Existe, como eu falei, a onipresença dessa partícula sagrada, que é a partícula de Deus, né? Que é a inteligência suprema, que está em tudo. Então, perceba que o átomo está em tudo, todos os lugares. A onipotência, porque o átomo e tudo se manifesta, tudo isso que se manifesta na Terra e no universo é sagrado, porque é formado da mesma matéria-prima de Deus. Inclusive, isso está escrito nas escrituras sagradas, né? Vós sois feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso tem milhões de passagens na Bíblia, em todas as escrituras sagradas, de todas as religiões. E a onisciência, porque existe um inconsciente coletivo. Então, o meu pensamento, ele é irradiado da minha mente, do meu cérebro, pela energia, ele é captado lá por a pessoa que está longe de mim. Não acontece isso com você, de você pensar num amigo, um amigo te ligar, uma pessoa, às vezes, que você não vê há um tempão, você sonha com uma pessoa e você encontra com ela, ou a pessoa te manda uma mensagem, é o pensamento que vai longe. Então, o que acontece, né? Nós estamos vivendo um momento, então, esses pensamentos, essas formas que a onisciência, a nossa consciência coletiva, né? É uma consciência coletiva, ela está plasmando acima de nós, ela está no emaranhamento quântico. A física quântica explica muito isso, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa maravilhosa que depois eu vou mandar no grupo, tá? Então, quando eu estou pensando alguma coisa, quando eu sinto necessidade de alguma coisa, não sou só eu. Tem mais pessoas que estão vibrando na mesma frequência vibratória que eu, que também estão sentindo essa necessidade. Então, agora vamos falar de frequência vibratória, né? A gente não tem o nosso celular que capta o sinal de uma antena que está próxima da gente, e a gente não tem várias estações de rádio, né? Então, vamos supor, se eu quero escutar a Jovem Pan, eu tenho que pegar o meu celular, ou o meu, para quem é mais antigo, né? Que tinha lá o rádio com o dial, né? A gente tinha que ir lá e sintonizar a frequência da Jovem Pan no 100,9 Hz. Já se eu queria escutar uma outra estação, aquela 89.1, que era de rock and roll, tinha que colocar meu rádio na frequência de 89.1. Assim é
a nossa vida. Nós vibramos numa determinada frequência. A gente está vibrando, nossos pensamentos, eles estão numa frequência em hertz, né? E a gente irradia essa energia em hertz. Então, a gente vai atrair pessoas que estão vibrando na mesma frequência que a nossa, tanto encarnados como desencarnados. Nós que estamos procurando esse despertar espiritual, a gente está procurando porque nós estamos sendo intuídos por espíritos desencarnados que estão vibrando na mesma frequência que nós, estão nos convidando a conhecer melhor sobre espiritualidade, para que a gente caminhe para uma transição planetária de um modo mais assertivo. Como que isso se manifesta através do nosso pensamento? Pela nossa vontade. Você sente vontade de fazer alguma coisa. Então, a gente tem a nossa mente. O que é a nossa mente? A nossa mente é o nosso ego, né? É aquilo que a gente aprendeu. A gente vai na escola e aprende que 1 mais 1 é igual a 2. E aquilo que a gente sente. Isso é a nossa alma. É o nosso eu superior. É a nossa essência. Aquilo que você sente, que você não sabe explicar. Até os animais sentem isso. Não tem um cachorro que olha para o outro e se apaixona e ataca o... E quando um cachorro olha para o outro, ataca o outro? Não tem aquela pessoa que você bate o olho na pessoa e fala assim, nossa, eu tenho uma sensação de que eu já te conheço de algum lugar. E tem aquela pessoa que você olha e você não se sente bem, né? Quando a gente vai no médico, o que o médico pergunta para você? O que você está sentindo? Ele não fala isso para você, ele não pergunta para você o que você tem. Percebe? Ele fala o que você está sentindo. Aí você fala, doutor, eu estou sentindo isso, isso, isso. Aí ele fala assim, então você tem isto, isto, isto. O que a gente sente é a nossa essência, é a nossa alma e é a nossa vibração. E para a gente se conectar com essa inteligência suprema, que vamos colocar o nome de Deus para ficar mais fácil, que está acima de nós, como Deus é amor, e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, para a gente estar conectado com nossa missão, com quem nós somos e com quem nós devemos nos tornar, apesar que nós já somos quem nós devemos nos tornar, nós só esquecemos isso. Para a gente saber qual é o nosso caminho, a gente tem que estar ligado ao nosso coração. Lembra que os nossos antigos falavam assim, ouça o seu coração? Todo mundo fala isso, ouça o seu coração. Só que hoje a nossa sociedade, o nosso estilo de vida faz com que a gente pense com a cabeça. E aí que a gente sai do nosso caminho. Aí que a gente se afasta da nossa essência. Aí que a gente deixa de ser nós mesmos. Porque aí você pega, alguém te fala assim para você. Ai, vamos sábado num parque de diversão lá, não sei onde. Aí o teu coração fala assim para você, ai, não estou com vontade. Mas aí vem a sua razão e fala assim para você, como que você vai negar para essa pessoa? Toda hora que você convida ela para sair, ela vai, entendeu? Melou, você foi sem vontade. Então, a partir do momento que você foi fazer uma coisa que você não estava com vontade, aquilo não vai te fazer bem. Você vai fazer obrigado, vai fazer sem vontade, não vai ser legal para você, não vai ser bem para o outro também. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para nos conectarmos com nós mesmos, com a nossa essência, e estarmos atentos com a nossa missão na Terra, é a gente escutar o nosso coração. Porque Deus fala com a gente através do nosso coração. E para isso, a gente tem que ter coragem de falar não, quando a gente não quer, e falar sim quando a gente quer. Porque vamos voltar para a imagem. A gente não está totalmente ligado um ao outro? A gente não está trocando informações, energias, com tudo que está ao nosso redor? Se você estiver feliz, o que você vai irradiar? Felicidade. Se você estiver triste, o que você vai irradiar? Tristeza. Então, se a Terra precisa evoluir, né, ela precisa de seres felizes. Então, qual é a nossa missão? Primeiramente, olhar para dentro de nós.
Olhar para as nossas necessidades, é se conectar de novo com nós mesmos, para que a gente seja feliz. Quando o avião está caindo, a gente primeiro põe a máscara na gente, para depois socorrer o outro. Porque a partir do momento que você estiver bem, o outro você vai irradiar coisas boas para o outro. Né? Às vezes, só de você dar um sorriso para uma pessoa, você faz ela se sentir melhor. Às vezes, você falar um bom dia para uma pessoa com um sorriso, você faz ela se sentir melhor. Às vezes, só de você estar perto de uma pessoa, quando você está bem, você faz a pessoa se sentir melhor, porque ela se contagia com a sua energia. E outra coisa, quando você está vibrando numa frequência mais alta, é mais difícil daquilo que está aqui chegar perto de você. Inclusive, os nossos irmãos que estão do outro lado do plano, que eu vou falar isso numa outra aula, tá? Então, nosso compromisso na Terra, hoje, neste momento, é o autoconhecimento. Todo mundo está falando do autoconhecimento. Por quê? Porque virou moda? Não, gente. Porque a Terra, o planeta e os espíritos de luz, os alienígenas que estão aqui na Terra, estão trazendo para a gente, nesse inconsciente coletivo, a inspiração para que a gente sinta a vontade de se curar, de nos curar a nós mesmos, para que a gente eleve a nossa frequência vibratória e com isso irradie mais amor, mais luz, mais paz, mais energia positiva e contaminar o ambiente com essa energia positiva. Para que a gente faça isso, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa entender o que realmente faz sentido para a gente e o que não faz. Numa outra aula eu vou falar sobre os antepassados, tá? Então, tem uma frase de Carl Jung que ele fala assim: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. A única coisa que nós temos controle sobre a nossa vida são as nossas escolhas do momento agora. O meu passado já foi. Ele não tem mais como ser mudado. Aquilo que eu fiz no passado, eu fiz o melhor que eu podia. Todas as pessoas que estão no planeta fazem a sua melhor versão, eles dão o seu melhor, de acordo com o que eles aprenderam, comeram, dormiram, viveram a situação que eles estão lá, a casa, o jeito, como eles dormiram à noite, como eles acordaram de manhã. Então, a gente está sempre fazendo o nosso melhor. E se a gente está sempre aqui, caminhando, e eu me escolho aprendendo, o que eu fiz ontem foi o meu melhor, e o que as pessoas fizeram ontem comigo foi o melhor que elas puderam. Não importa o que aconteceu no passado, deixa para lá, liberta, perdoa, aceita. O importante é o que eu estou fazendo comigo hoje. E a partir do momento que eu viro esse olhar para mim, que eu busco meu autoconhecimento, que é saber o que realmente faz sentido para mim, eu começo a ouvir meu coração e falar não, quando meu coração diz não, e falar sim, quando meu coração diz sim, eu estou me respeitando, me valorizando e me amando. Eu estou cuidando de mim. Então, voltando na imagem lá, se eu irradio energia o tempo todo, estou trocando energia com todo mundo, o tempo todo, se eu me respeito, o que eu vou atrair do universo? Respeito. Se eu me valorizo, o que eu vou atrair do universo? Valorização. Se eu me amo, o que eu vou atrair? Pessoas que me amem. Agora, se eu não estou me respeitando, o que eu vou irradiar? Desrespeito. O que eu vou atrair? Desrespeito. Se eu estou me desvalorizando, o que eu estou irradiando? Desvalorização. O que eu vou atrair? Desvalorização. Se eu não me amo, se eu me critico, se eu me julgo, se eu me puno, se eu acho que eu não sou capaz, o que eu vou atrair do universo? Falta de prosperidade, punição, violência. Então, a maior parte dos sábios do planeta falaram isso para a gente. Gandhi fala, o seu mundo exterior reflete o seu mundo interior. Então, aquilo que você está fazendo com você está irradiando e atraindo. Então, a partir do momento que eu estou cuidando de mim, que eu estou me preservando, que eu estou fazendo o que meu coração está pedindo,
eu estou me valorizando, me respeitando e estou elevando a minha frequência cardíaca, porque eu estou sendo feliz. E quando eu falo não para alguém, é porque essa pessoa precisa passar por aquilo. Uma coisa é a gente abandonar o outro, outra coisa é a gente apoiar o outro, mas estimulando o outro a tomar suas próprias decisões, que é o que o psicólogo faz para a gente. O psicólogo nunca fala para você, faça isso, faça aquilo. Inclusive, quando a gente se mete na vida do outro, a gente está invadindo a privacidade dele. Ainda mais sem ser solicitado. Então, o que acontece? A gente atrai situações, às vezes as pessoas invadem a nossa privacidade. As pessoas se metem na nossa vida. A gente fica dependente dos outros para resolver as coisas. Então, eu tenho muito cliente aqui que chega a fazer a mesa radiônica. Essa semana mesmo, eu fiz uma mesa radiônica para uma cliente, ela falou assim, eu estou toda hora presa a ações judiciais, estou toda hora tendo que depender dos outros para resolver minha vida. E na mesa radiônica dela apareceu lá, porque ela é uma pessoa que ela tem uma síndrome que chama Síndrome da Mulher Salvadora, e ela tem que resolver tudo para todo mundo. Então, quando ela tem que resolver tudo para todo mundo, ela se mete na vida de todo mundo, tirando das pessoas a capacidade das pessoas resolverem as suas vidas. O que vai acontecer? Ela controla as coisas ao seu redor, e então ela está atraindo situações onde ela tem que ser controlada pelo universo. Então, toda vez que acontece alguma coisa com a gente tem que falar assim, peraí, se eu estou traindo isso, no que eu estou me desrespeitando? Se eu estou traindo desrespeito, no que eu estou me desrespeitando? Porque é tudo uma troca. O tempo todo, tá? E existe um princípio da física quântica, que depois eu vou explicar para vocês todas as leis da física nos outros cursos, mas existe um princípio, porque Newton, né? Newton, ele veio e ele descobriu a terceira lei de Newton, que é a base da física quântica, que diz o seguinte, a cada ação tem uma reação de igual intensidade na mesma direção e sentido contrário. Então, se eu tacar uma bolinha azul na parede, ela vai voltar azul para mim. E aí veio um outro físico, que chama Heisenberg, que descobriu um princípio que chama princípio da incerteza. Eu vou até ler para vocês aqui qual é a base do princípio da incerteza, tá? Porque ele é complicado, mas achei um exemplo aqui que é fácil de entender. Como funciona o princípio da incerteza de Heisenberg? A resposta a essa pergunta vem da seguinte definição. Estabelece que não é possível fazer uma medida sem interferir nos resultados dessa própria medida. Por exemplo, se eu abrir uma caixa para olhar o estado do gato, vamos supor que tem um gato dentro de uma caixa, está lá fechadinho. Se eu abrir a caixa para olhar o estado da caixa, do gato, eu imediatamente estou interferindo no sistema e alterando os resultados. E o gato vai olhar para mim. Isso que é o quântico, tá, gente? O princípio da incerteza diz que, assim, na hora que eu olho para alguma coisa, ela já não é mais aquilo. Porque o elétron, ele pula as camadas numa velocidade tão grande que não dá para a gente acompanhar. E se a gente sabe que a gente está o tempo todo trocando energia um com o outro, né? A física vem nos mostrar que a gente está interferindo na energia do outro. Isso é óbvio, né? Que é aquilo que a gente fala, né? Se você está no elevador com uma pessoa e a pessoa está lá e você fala assim, bom dia! A pessoa olha para você, às vezes fala, bom dia. Agora, se você está no elevador e a pessoa já está mal e você entra e começa também com uma expressão pesada, você interfere, porque a tua energia negativa interfere na energia negativa da pessoa, baixa mais ainda a frequência. E aí veio eu não sei se ele é coreano, se ele é chinês ou japonês, mas enfim, ele era um oriental, chamado Masaru Emoto, que eu vou mandar para vocês o vídeo no grupo, que ele provou isto numa pesquisa linda de morrer na molécula da água. Ele mostrou o quanto o meio onde a gente está interfere no nosso sistema, nas nossas células, nas nossas moléculas, nos nossos átomos. Então, o que ele fez? Ele pegou uma molécula de água, né? Ele que pegou um microscópio atômico, colocou dentro de uma sala. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma molécula de água,
colocava um estímulo externo. O que é água, gente? Água é H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Não dá para fugir disso. Então, o que ele fazia? Ele pegava a molécula, ele não ficava lá. A molécula de água estava lá, dentro da sala fechada. Então, ele pegava a molécula de água, dentro do microscópio atômico, não me lembro como ele fazia para congelar, mas na pesquisa dele, ele já veio até para o Brasil fazer congresso aqui. Felizmente, eu perdi quando ele veio. Ele punha um estímulo externo, então ele punha uma música, um aroma, uma voz, e aí quando essa molécula de água estava sob o efeito desse estímulo, ele congelava a molécula e fotografava. Eu vou mostrar para vocês as imagens do resultado dessa pesquisa. Vocês vão ficar impressionados. Vamos lá. Então, olha que coisa incrível. Essa primeira molécula aqui, vamos começar com a primeira molécula da esquerda. É a molécula de água congelada ao som da Sinfonia de Mozart. E sabe, gente, quem vai fazer aí... A gente tem um médium no nosso grupo, Silvio. A frequência da cura arturiana é de Mozart. Então, eles pedem para toda vez, os arturianos pedem para toda vez que a gente for trabalhar com cura arturiana, a gente colocar a frequência de Mozart. Então, quando ele colocava as músicas de Mozart, a Sinfonia de Mozart, na molécula de água e tirava uma foto, a molécula ficava com esta configuração, ela se manifestava desta forma. Aí depois ele colocou a música Imagine, do John Lennon, colocou a molécula de água e fotografou. Ela se manifestou de outra forma. Mas veja, gente, é a mesma molécula, H2O, ela é formada da mesma coisa. Mas percebe que ela já mudou? O princípio da incerteza, nada é mais como a gente acha que é. Olha que coisa de louco. A terceira molécula, que é linda de morrer, pena que no nosso vídeo aqui a gente não consegue ver, mas na pesquisa vocês vão ver, porque eu vou mandar o vídeo para vocês, é quando era proferida a palavra amor, 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 amor. E ela se transformava numa mandala maravilhosa, maravilhosa. Essa aqui, se não me engano, tem essa configuração, eu não me lembro, não consigo enxergar aqui o que está escrito, mas eu acho que é de um rio poluído. Se não me engano, é de um rio poluído. Embaixo, do lado esquerdo, é quando era proferida a palavra paz. Olha a outra, na palavra obrigado. Thank you. Então, veja como a energia da gratidão, do obrigado, faz um desenho na molécula de água maravilhoso. A outra molécula é quando era proferida a frase, eu vou matar você. E a última, também não consigo ler. Como o meio que a gente se encontra modificam a energia das nossas células e dos átomos ao nosso redor. Não importa se eu estou manifestada como ser humano. O meio em que eu me encontro modifica a forma como os átomos se manifestam. Vocês entenderam? Entenderam? Então, a minha capacidade de transmitir amor pode contaminar o meio que eu estou. Pode modificar, interferir na forma como os átomos se manifestam ao teu redor, inclusive das pessoas que me rodeiam. Então, nossa missão na Terra, hoje, é caminharmos para cada vez mais nós nos transformarmos em luz, para que a gente possa ascender para a quinta dimensão e também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a despertarem para essa necessidade. E isso, às vezes, a gente faz através da nossa energia. O que é a quinta dimensão? O planeta Terra está na terceira dimensão. O espiritismo, a gente aprende que os planetas têm vários níveis, né? São frequências vibratórias diferentes, né? E
o Espiritismo ele fala dos principais, que são os planetas primitivos, o de expiação e provas, onde o mal ainda está acima do bem, que é a Terra, depois vem o planeta de regeneração. Então, a Terra já foi um planeta primitivo. Hoje, a gente está num planeta de expiação e provas, que é a terceira dimensão, porque, assim, a primeira dimensão é um planeta primitivo. Aí tem a parte espiritual, o planeta, a parte espiritual desse planeta primitivo, que é a segunda dimensão. A Terra é a terceira dimensão, a nossa parte espiritual, a nossa casa espiritual é a quarta dimensão, e nós vamos para o planeta de regeneração, que é a quinta dimensão. E agora eu vou encerrar falando da transição planetária, que já faz 30 minutos que a gente está falando, tá? O que é a transição planetária? A Terra está passando por um momento de harmonização. As pessoas falam limpeza, eu não gosto dessa palavra. É harmonização. O que acontece? A Terra está vivendo algo que foi semelhante à capela. Lá atrás, existe um livro que fala exilados de capela. Exilado, o que é exilado? O exilado não é uma pessoa que é exilada, ela é expulsa, né? Ela é expulsa. Então, Capela foi um planeta do nosso sistema solar que os seres que estavam lá, vamos falar, não sei que tipo, acho que eram, né? Vamos pensar que fossem humanos, vai? Eles evoluíram muito na ciência, na tecnologia, na medicina, na astronomia, astrologia, mas os valores morais deles eram péssimos. Então, era um planeta que estava, naquela época, lá, muito semelhante à Terra como está hoje, né? A Terra, hoje em dia, tem pessoas muito boas, aliás, a maior parte das pessoas são boas, é só a gente ver no nosso ciclo de pessoas, quantas pessoas boas você conhece e quantas pessoas ruins você conhece. Vamos falar essa palavra ruim também. Quantas pessoas ainda não despertaram que você conhece. Mesmo a gente faz trabalho em comunidade aqui em São Paulo, né? A gente faz trabalho voluntário, quando a gente vai para a comunidade, a gente vê que a maior parte, 95% das pessoas que moram em comunidade são pessoas muito boas. 5% ainda não despertaram. Então, 95% das pessoas são pessoas que trabalham, que ralam, que são pessoas boas de coração. Né? Então, hoje na Terra, a gente tem um desequilíbrio aí, né? Tem pessoas que lutam pelo bem, e tem pessoas ainda que estão lá, a gente está vendo aí as guerras, etc., né? Que estão lá e que não pensam no próximo, não querem nem saber do próximo. Então, o que aconteceu lá em Capela? Precisou ter uma harmonização, um reequilíbrio. Começou um processo de harmonização, e aí os espíritos, os seres que não tinham acompanhado a evolução moral do planeta, quando faleceram, foram levados para outros planetas, não voltaram para a Capela. Alguns que tinham ascendido muito foram para planetas mais evoluídos. Os seres que tinham ascendido moralmente vieram alguns para a Terra. Porque na Terra existiu assim, né? Existiu os homens da caverna, quando a Terra era um planeta primitivo, aí caiu um meteoro daqui, matou os dinossauros e acabou com o planeta, né? Ficou escuro séculos. Aí, de repente, veio uma civilização construir as pirâmides. De onde surgiu o homem se caiu um meteoro aqui e acabou com tudo? De onde surgiu os animais? Tem um buraco aí no meio, né? E na Bíblia diz o seguinte, né? Que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Eles foram expulsos do paraíso porque eles comeram a maçã lá, né? Isso é uma simbologia, porque a gente tem algo que chama animismo. Quando a gente encarna de novo, a gente esquece do que a gente viveu lá atrás, porque a gente vem para cá, isso aqui é uma escola, a gente tem que esquecer o que aconteceu para a gente poder ter a capacidade de se resgatar com as situações que a gente está vendo, isso eu também vou explicar na outra aula. Só que a gente tem no nosso inconsciente, no nosso perispírito, que é que nem a nossa digital, que vou explicar também o que é perispírito. Eu estou anotando porque ele sopra que fala isso, e então tem que anotar para não esquecer. Tem uma memória, por isso que o paranormal olha para a gente e vê onde a gente está doente. E a gente traz essa memória no nosso inconsciente. Então, imagina a gente que mora num local onde tem água quente, luz, fogão, geladeira, e a gente dorme, morre e acorda no meio da floresta amazônica que não tem nada. Você acorda lá no meio da floresta, literalmente sozinho. Você vai
olhar e vai falar, meu Deus, onde que eu tô? Tô num lugar primitivo, né, no meio da selva. A gente vai ficar com uma sensação de que a gente foi expulso de um paraíso, que era um lugar que tem energia elétrica, banho quente, etc. Mas como a gente já viveu num lugar que tinha água quente, água encanada, roda, não sei o quê, a gente vai trazer essa memória do nosso inconsciente. Então, a gente vai conseguir tentar criar o fogo, criar a roda de novo, e a gente vai levar a tecnologia para esse lugar. Então, os exilados de Capela, que não tinham encontrado a evolução moral, vieram para a Terra. Eles trouxeram a matemática, a medicina, a astrologia, a astronomia, a ciência, só que eles eram bélicos, né? Esparta, Atenas, eles guerreavam, eles eram seres que viviam para a luxúria, para o poder, para a ganância, ignorância, etc., né? Mas eles vieram trazer essa tecnologia para a Terra. Chegaram aqui, né? Foram evoluindo, alguns evoluíram, voltaram para a Capela, outros ficaram aqui para ajudar na regeneração do planeta Terra e outros estão ainda lá. A gente sabe que estão brigando ainda. A Terra está passando exatamente por esse momento. Está tendo um processo de harmonização, de reequilíbrio, que vai durar no máximo 30 anos. Os próximos 10 anos já vai estar muito diferente, a velocidade das coisas estão indo muito rápido. Então, gente, nós temos dois caminhos. Só dois. A gente está num momento da nossa vida que a gente tem que escolher o que eu quero ser daqui para frente. Eu quero ser uma pessoa onde eu vou entender qual é a minha missão na Terra e vou trabalhar para a minha ascensão e para ajudar as pessoas que me rodeiam. Às vezes a gente ajuda só com prece, não querendo doutrinar ninguém. Ou eu vou continuar da forma que eu estou, né? Que nem dizia uma pessoa que eu conhecia, manada, né? E coloca aquela venda aqui e vai. Só que depois a gente vai sofrer as consequências disso, porque se a gente não entender qual é a nossa missão aqui, para que nós viemos? Que nós viemos para caminhar cada vez mais em direção da luz, nos tornarmos seres humanos melhores, através do amor fraternal. O que é o amor fraternal? É eu realmente amar aquela pessoa que me fez mal, entender que ela fez o melhor que ela pôde e olhar para ela com compaixão, né? Porque a gente não sabe as coisas que aconteceram no passado, a gente não tem essa visão, né? Lembra que a gente mostrou lá? A moleque, a gente tem uma visão das coisas que, na hora que eu olho para minha cachorra, ela não está mais na posição que ela estava um segundo atrás. A decisão que eu tenho é essa. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou trabalhar o meu autoconhecimento para me aproximar cada vez mais do Deus que está dentro de mim, da minha essência, para que eu fique cada vez melhor e eu possa, com isso, irradiar uma energia boa, porque os nossos amigos espirituais que trabalham nas egrégoras são famílias espirituais, são grupos espirituais que têm frequências diferentes. Todos os seres espirituais que estão aqui na Terra, eles trabalham com a nossa energia para poder ajudar esses irmãos encarnados e desencarnados que ainda não despertaram a mudarem, né? Eles precisam da nossa energia para isso. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando a minha energia, que eu estou trabalhando para me tornar um ser humano melhor, para irradiar mais energia positiva, eu estou ajudando a mim mesma, a quem me rodeia encarnado e a quem está desencarnado, porque eles estão utilizando dessa energia que eu estou irradiando para trabalhar pelo bem. Então, eu só tenho essas duas escolhas. E uma coisa que é muito importante, gente, para eu encerrar a aula de hoje. O planeta Terra é a nossa casa. Tudo que existe no planeta, ser vivo, é realmente nosso irmão. Os animais são nossos irmãos, as plantas são nossas irmãs. Elas são feitas da mesma matéria-prima que a gente. E outra coisa, todos os seres vivos que estão na Terra, todos, absolutamente todos, são só capazes de gerar um ser da mesma espécie. Eu não sou capaz de dar luz a um cachorro. Mas o planeta Terra, ele é capaz de gerar, sei lá,
Quantas espécies tem no planeta diferentes? Desde espécies vivas que a gente enxerga até as espécies vivas que a gente não enxerga. Fungo, bactéria, micro-organismo, né? Tanto na Terra como no mar, né? Imagina, o mar é algo, as profundezas do mar são uma incógnita. Então pensa que a Terra é um ser vivo que gera inúmeros seres vivos e nutre. Então, como que a gente acha que a Terra não é um ser vivo como nós? Tanto que ela é chamada de Gaia, né? Então, nós só vamos conseguir ascender na hora que a gente estiver em harmonia com todos os seres e tudo que existe. Então, eu preciso viver a minha vida respeitando o máximo possível que eu posso o planeta e os animais que nele vivem. Nós temos uma responsabilidade para com eles. Eu vou falar para vocês sobre a questão do veganismo. Não é uma moda, isso é um caminho de ascensão espiritual. Claro que é um caminho de ascensão. A gente vai devagarinho, né? Porque o problema não é o alimento que a gente come, mas a forma que ele está chegando na nossa mesa. Antigamente os animais ficavam soltos, os índios caçavam para viver, mas eles faziam um ritual antes de caçar. E quando eles caçavam algum animal, eles tentavam abater o animal com o mínimo de sofrimento possível. E eles faziam um ritual para honrar o espírito daquele animal que dava para eles a sobrevivência e o alimento. Então, hoje, quando a gente compactua com o sofrimento animal, ou o sofrimento do planeta, nós não estamos vivendo em harmonia com o planeta nem com a vida. Não dá para a gente virar o botão e falar assim, a partir de hoje eu não vou mais comer nada de origem animal. Não dá para fazer isso, porque a gente precisa preparar o nosso corpo para isso. Mas a gente pode começar a reciclar lixo, utilizar o mínimo possível os recursos naturais, usar produtos que não são testados em animais, parar de usar roupa de couro. A gente pode ir aos pouquinhos, não usar mais produtos de limpeza que sejam testados em animais. A gente tem hoje ferramentas para danificar o mínimo possível o planeta no nosso dia a dia. Essa é a nossa consciência de ser humano da quinta dimensão. Estarmos na Terra em harmonia com o planeta, vivendo em harmonia com todos os seres. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vou deixar essa pergunta para vocês. O Espiritismo diz que a gente vem para cá, a gente tem um princípio inteligente, depois a gente encarna com um mineral para sentir as sensações, depois como vegetal, e aí a gente vem como animal, e esse princípio inteligente se individualiza no mamífero. E aí a gente, depois do animal, a gente vai para ser humano. O budismo fala outra coisa completamente diferente. E eu realmente hoje, eu tenho uma visão, porque eu estudei tanto isso, né? Eu estudo as religiões, eu não tenho religião hoje, mas assim, eu vou deixar uma pergunta para vocês para encerrar a aula. Se tudo que a gente irradia, a gente atrai, e se nós estamos aqui sempre evoluindo, a única coisa que a gente leva daqui quando a gente morre é o nosso conhecimento e o nosso aprendizado. Tudo o resto fica aqui. E a gente vai aprendendo e vai nos tornando pessoas cada vez melhores. Aí eu pergunto, se nós saíssemos do reino animal e encarnássemos no reino, né, nos humanos, a gente estaria evoluindo. Já pararam para pensar nisso? Porque nós estaremos perdendo os valores que os animais têm. De amor ao próximo, benevolência, paciência, compaixão, fidelidade, lealdade, simplicidade.
Faz sentido isso? A gente não estaria evoluindo? Por que a gente sairia de um ser vivo que tem uma compaixão extrema, um amor fraternal e todas essas características e iria para outro ser vivo que mente, trai, mata, machuca, danifica, prejudica, corrompe? Não é estranho isso? Então, nós só vamos saber disso quando a gente voltar para o lado de lá, né? Porque a gente não lembra. Mas fato é que a gente tem que cuidar do planeta. Então, o nosso compromisso com a quinta dimensão, para que a gente fique no planeta Terra, porque quem não tiver essa consciência, você quer desencarnar e ir para um planeta pior que a Terra? Eu não quero. Sabe, a gente já passou tanto aqui, eu quero ir para um planeta melhor, que vai ser a própria Terra. A gente tem um planeta tão lindo, tão maravilhoso, eu quero ficar aqui. Então, a decisão que nós temos é essa. E como que é esse processo? Como eu expliquei, é trabalhar a nós mesmos para que a gente possa cada vez mais irradiar luz e cuidar de tudo aquilo que está ao nosso redor com amor, do planeta e de tudo que nele habita e existe. É ter o respeito por aquele ser vivo que está ao nosso lado, que é igual a nós. Inclusive, a ciência já provou que todos os animais e os seres são sencientes. E a ciência já provou que também as plantas emitem reações de acordo com o estímulo que elas têm. Lembra da molécula da água? Em nosso corpo, tudo que existe nos seres vivos é formado praticamente de 80% de água. Então, olha como é importante a energia que a gente irradia para o nosso sistema. Porque é tudo aquilo que a gente pensa faz a gente sentir. E aquilo que a gente sente muda a nossa energia. Imediatamente, não é daqui a um mês, é na hora. E a nossa energia a gente está irradiando com tudo o tempo todo. Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem para a próxima aula. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, posso fazer, que eu estou encerrando a aula de hoje, tá? E aí depois eu vou cortar essa parte de perguntas e esse bate-papo que a gente vai ter, aí eu vou subir o vídeo só para o YouTube. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone e falar. Só uma pergunta agora, pergunta técnica, né? Tudo é formado por átomo, né? Matéria, tudo. Eu sou engenheiro químico, né? Mas aí, na hora, me surgiu uma dúvida. A espiritualidade, eu sei que é uma outra vibração, mas a espiritualidade também é átomo? Sim, é uma energia. Do energia? mesmo jeito que você não vê a energia passar no fio e ela te dá um baita de um choque, é uma energia. É que nem a definição de Deus. Né? É uma inteligência suprema, princípio de todas as coisas. Se você olhar, deixa eu mandar a imagem para vocês, né? O nosso espírito, ele é formado por uma chama. Em volta do espírito, só que existe o espírito, ele é 100% energia. Ele é corpo etérico, ou seja, ele é ar. Então, ele é átomos que se aproximam um dos outros e formam um feixe de energia, né? E o nosso corpo é 100% matéria. Então, existe um outro corpo que chama perispírito, que ele é formado de 50% corpo etérico e 50% corpo material. É uma vestimenta. E ele que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico através dos cordões de prata, né? Esse perispírito, que é como se fosse essa vestimenta, ele faz parte da nossa vida eterna. E ele vai cada vez mais se tornando um corpo, uma vestimenta de luz, de frequência elevada, etc. Mas ele faz parte da nossa existência fora quando a gente desencarna. O que a gente vê
quando quem tem evidência, né? Quando a gente olha um espírito desencarnado, a gente não está vendo o corpo material dele. Já morreu, já apodreceu. O que a gente vê é o perispírito. E ele se manifesta de acordo com a intenção do espírito, né? Lembra aquele dia que a gente fez a sessão no GAFA que veio o dragão? Você estava lá? Sim, eu estava. Então, aquele espírito, ele quis se mostrar como um dragão, né? Mas ele não era um dragão, mas ele quis se mostrar como um dragão. Então, do mesmo jeito que, às vezes, um obsessor se mostra como uma criança, ou como alguém que já desencarnou a sua vida, né, para te prejudicar. Então, ele se manifesta, assim, o espírito que já sabe manipular a energia, ele manifesta o perispírito de acordo com o que ele quer. Lembra do que eu falei, do que eu mostrei na molécula de água? Que através da influência do meio, a molécula, mesmo sendo H2O, se manifesta de formas diferentes ao nosso olho nu, né? É. E é exatamente isso, através da energia, da frequência vibratória que o espírito, que é a energia pura, irradia, este perispírito se manifesta de formas diferentes. Então, se esse espírito está irradiando uma energia de amor, esse perispírito vai se irradiar, ele vai se mostrar com um dourado, aqueles mentores que a gente vê que brilham, né? Que irradiam aquela luz dourada, aquela luz prateada, aquela coisa linda de morrer. Se esse espírito está vibrando no ódio, né? Ele se manifesta daquela forma que a gente vê um espírito machucado, trevoso, todo de preto, com uma aparência assustadora. O perispírito se manifesta de acordo com a energia que ele recebe da interferência do espírito. Então, o espírito nada mais é do que átomos em forma de onda. É que nem energia elétrica, que estão ligados a essa vestimenta que a gente chama de perispíritos, que é o que a gente enxerga. E essa vestimenta acompanha o espírito eternamente. Então, se você colocar lá no Google corpo, perispírito, espírito, você vai ver o desenho, né? E a aura, né, é a energia que é irradiada através do espírito e do perispírito, que é o que a gente vê quando a gente é médium de evidência. Você bate, você olha e você vê. E é interessante que a gente não vê as pernas, né? Você, quando você tem uma visão, você enxerga do tronco para cima. Você não enxerga as pernas. Você nunca enxerga as pernas. A não ser que o espírito esteja no umbral, ou ele esteja ainda, uma vez, quando eu era mais jovem, inclusive eu pedi para eles tirarem a minha evidência quando eu fiz o curso de apoio mediúnico. Eu quase capotei o carro na estrada, porque eu estava indo para o Guarujá com uma amiga e eu olhei para frente e vi uma pessoa parada na estrada, na Piaçaguera, toda ensanguentada, eu puxei a direção para o lado. Eu não capotei o carro porque eu acho que o meu mentor segurou, mas a gente rodou umas 10 vezes, era de noite, aí a minha amiga olhou para mim e falou assim, você tá louca? Você quer matar nós duas? Eu falei, você não viu a pessoa que estava toda ensanguentada? E eu vi as pernas dele, porque ele tinha morrido no acidente e ele estava lá. Ele estava tão ligado àquele acidente, àquele corpo físico, que ele estava lá e eu vi, mas ele estava naquela frequência do ser humano encarnado ainda, né? E eu vi ele todo machucado e eu vi as pernas dele. Eu puxei a direção com tudo, né? Que eu ia atropelar ele. E ela falou, aí depois a gente viu que não tinha ninguém, que era a minha visão que ele estava lá. Então, quando a gente vê um espírito que já está num processo de desencarne, a gente não enxerga as pernas, a gente enxerga do tronco para cima, os braços, o rosto e aquela luz, né? Que é a aura, que é a energia que está se irradiando do espírito através do perispírito. Posso contar um caso? Claro. A primeira vez que eu fui chamado lá para os mentores pediram para ir na psicografia foi na aula mediúnica, lá no GAFA, né? E nesse dia, eu não esperava, enfim, eu psicografei 3 vezes, 3 espíritos. E como é mecânico tudo, a Vivi, no caso, ela falou, Silvio, é melhor separar. É muita energia, você não está acostumado. Aí ela falou, vai lá na sala,
que o pessoal está treinando, né? A parte de mediunidade, e aí eu fui avaliar uma mulher, né? E quando eu cheguei na frente dela para ser atendido e a fazer avaliação, ela virou e falou assim: se você não imagina a aura que você está. Ela falou assim: você tem uma ideia, está pegando assim a sala toda. Mas não era eu, e sim a espiritualidade de luz que veio na psicografia. E você falando isso, eu lembrei agora. Você vê como a energia é boa, a espiritualidade de luz, aquilo veio para mim também, né? Porque eles usaram a minha energia e deixaram essa energia toda boa. E é uma coisa que eu nunca mais esqueço. Coincidentemente, esse mesmo médium é o que se comunicou com os meus mentores e falou: eu não estou entendendo, mas é para você ir na psicografia, onde tudo começou. Você vê como tudo está amarrado? Então, E aí você falou. Você vê que coisa? Então, é bem assim, a energia daquele... É bem a pesquisa do Masaru Emoto, né? Da molécula de água. A energia daquele espírito interferiu na energia do seu corpo. E é uma coisa tão interessante isso, gente, que assim, do mesmo jeito, o que acontece? Quando a gente tem contato com algum ser, encarnado ou desencarnado, não faz diferença, que faz bem para a gente sai pleno. Não é? O fato de você ter tido aquela experiência, de ter psicografado essas 3 cartas, esses espíritos de luz, e essa luz deles interferiu na sua energia, no seu espírito, no seu perispírito e no seu corpo físico, e fez você sentir essa luz, esse amor, essa paz, elevou a sua frequência. E aí o que aconteceu? Você manteve em você essa frequência vibratória elevada, e a tua luz fez assim, ó. Por isso que a gente fala, né, que a gente vai trabalhar com voluntário, e a gente acha que a gente está fazendo bem para os outros, está fazendo muito mais bem para a gente. Porque quando a gente faz bem para os outros, a gente se sente bem, isso eleva a nossa frequência vibratória, eleva a nossa luz. Ainda mais só para encerrar, uma coisa que eu lembrei, a primeira psicografia que foi feita foi em hebraico, né? E depois foram falados, eram espíritos da época de Jesus Cristo, e o que ele escreveu ali eram as parábolas, né? E isso é uma coisa que eu penso até hoje, né? Como que eu não entendo ainda, né? E que acontece muito comigo, como que espírito de séculos atrás vem psicografar, assim, eles não reencarnaram. Então, isso é uma coisa porque dúvida, assim, mas a energia foi tão você, grande desse primeiro espírito que eu acho que foi todo esse reflexo do que foi falado. Eu achei então, muito bonito. É uma pergunta excelente essa sua pergunta. O nosso espírito não é uma energia? Sim. Então, essa energia não é o nosso pensamento, não é a nossa intenção? Uhum. Então, tudo não está interconectado, interligado o tempo todo, pela imagem que eu mostrei para vocês do pontilismo? Sim. Quando eu perco o corpo físico, eu sou capaz de estar o meu espírito é capaz de estar na Terra, mas a minha energia, o meu pensamento, ele faz assim, ó. Ele vai para todos os lugares onde se faz necessário. Os médiums como chama? Tem uma mediunidade que é um médium me fugiu o nome. Que é um médium de teletransporte. O médium de teletransporte, que a gente vê na Senhora Bendita, por exemplo, que ele vai até a casa da pessoa, ele faz isso, ele se desdobra até lá onde a pessoa mora para ver como está a casa dela. Se tem chip, implante, miasma na casa da pessoa, porque através do desdobramento ele se faz presente na casa da pessoa. Onde for, pode ser até em outro país. Então, a partir do momento que a gente perde o corpo físico, a gente volita, né? A gente se liberta. Então, se o nosso pensamento ele chega em todos os lugares, ele é livre,
Ele irradia, assim como, por exemplo, você vai entender. A antena da Rádio Jovem Pan fica na Avenida Paulista. Ela pega um celular só? Não. Se todos os celulares de São Paulo, até mais ou menos Jundiaí, né, que é onde pega a antena da Jovem Pan, sintonizarem na Rádio Jovem Pan, todos eles vão escutar a mesma música. Só que a antena está na Avenida Paulista. O que acontece? A onda está assim, ó, para todos os lugares. Então, a antena está aqui, mas a onda está fazendo isso, ó. Entendeu? E qualquer celular que sintonize a frequência de 100,9 Hz vai captar a onda daquela Paulista. Entende? Sim. Respondi sua pergunta? Então, aquele espírito que viveu lá atrás, primeiro que ele já encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou. E segundo, que ele pode estar trabalhando no plano, né? Mas a energia que ele está irradiando está indo para todos os lugares, ao mesmo tempo. Jesus não fala? Onde estiver uma única pessoa mais em meu nome, lá eu estarei? Como é que Jesus pode estar? Como é que o Espírito de Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Mas está, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Espírito dele irradia energia para todos os lugares. O Espírito dele é uma energia que faz assim, ó. Não faz só isso. Ela irradia, né? O átomo irradia energia para todos os lados. Nós que estamos presos, nós estamos aprisionados num corpo material, mas o nosso espírito é uma energia livre. Não entendi. Eu não sabia que podia acontecer isso. Eu tinha a ideia de que se esse espírito que veio era da época de Jesus Cristo, até hoje ele não teria reencarnado, seria ele mesmo, entendeu? Não, ele pode ter reencarnado, desencarnado, reencarnado, desencarnado, reencarnado, desencarnado, e mesmo que fosse, não existe, é bem interessante, a gente sabe que na física, no Reiki, o Reiki tem um símbolo, que é o Rosh Hashanah, que é sem passado, sem presente e sem futuro. Não existe passado, presente e futuro. A gente tem um estado de vazio, que é o vazio do átomo. Não tem nada. Aquilo é difícil explicar isso para vocês. Vou ter que explicar numa outra aula. Mas, assim, mesmo que ele estivesse lá atrás, o futuro é uma dimensão diferente. Só isso. Existem várias dimensões acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquele filme Em Algum Lugar do Futuro é real. Então, por exemplo, em outro planeta, pode estar acontecendo alguma coisa que já passou aqui na Terra. É complicado explicar isso para vocês. Vou ter que explicar isso numa outra aula. Mas mesmo que ele não tenha encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, ele tenha ficado no plano, ele está irradiando energia para todos os lugares. Por exemplo, o André Luiz, o mentor de Chico Xavier. Chegou uma hora que ele não encarnou mais. Mas ele está lá, na erradicidade. Então, ele pode estar irradiando energia para cá, para outro planeta, para uma outra dimensão na Terra, porque é uma energia, não tem, é infinito. O universo é infinito. A energia é infinita. Quanto mais luz, quanto mais elevada a frequência, mais ela se expande. Se a gente colocar o dedo no 110 volts, você toma um choque. Se você colocar o dedo num fio de alta tensão, você morre. Por quê? Por que num você toma um choque e no outro você morre? Porque a energia é muito mais forte, muito mais potente. O espírito é a mesma coisa. Quanto maior a frequência vibratória, mais essa onda
se manifesta para todos os lados. E outra coisa que é interessante, né? Quando a gente está numa frequência elevada, a gente só cai se a gente permitir. Aquilo que está abaixo da gente não chega, não consegue chegar, a não ser que a gente permita. Como que a gente permite abaixar a nossa frequência? Através dos nossos pensamentos, né? Então, quando eu me sintonizo com notícia ruim, fofoca, julgamento, crítica, reclamação, né? O que é reclamar? É clamar, repetir um clamor de algo que está ruim. Você está se envolvendo em discussão. Tudo que não é, que te faz mal, que faz você sentir. Sabe, quando eu fui trabalhar com escotismo, que tem as crianças, né? Nossa, a cartilha, a primeira aula do escotismo é uma coisa tão boba. Aí eu fiquei pensando um tempão, eu falei, cara, como é uma coisa que faz sentido, né? A primeira aula que a gente ensina para a criança é a seguinte: se você está junto com alguém ou em alguma situação que faz você sentir medo, raiva ou tristeza, afaste-se. É tão simples, né? Então, se a gente está vivendo uma situação onde a gente está sentindo mal, isso faz assim com a nossa frequência vibratória. Na hora que a gente faz assim com a nossa frequência vibratória, onde que a gente se liga a irmãos encarnados que estão ali na mesma frequência de reclamação, ai, a vida não... Lembra que ali é ó dor, ó céus, ó azar da nossa época? O desenho animado? Você atrai essas pessoas do seu lado, né? E, consequentemente, atrai espíritos que também estão assim. Aí, o que acontece? Você se sintoniza com essas pessoas, né? Aí fica aquele ciclo vicioso, ó dor, ó céus, ó azar, a pessoa te deixa mais para baixo ainda, aí você fica mais para baixo ainda, pronto. Então, quando Jesus fala orai e vigiai, justamente é isso, orai para que as pessoas encontrem o seu caminho, para que as pessoas, para que a espiritualidade haja na vida das pessoas, a gente tem que ter fé nisso. E para a gente vigiar nossos pensamentos, né? Então, para que ficar olhando notícia ruim? Para que ficar olhando coisa de guerra? Para que ficar... A gente vai se alienar? Vai, cara. Mas o que a gente pode fazer pela guerra do Iraque, da Rússia, da Ucrânia, a não ser mandar preces para eles? Nada. A gente pode ir lá chegar para o presidente e falar assim, viu? Vamos lá, pegar um avião, vamos lá falar com o Putin, viu? Chega. Para de bombardear a Ucrânia. Você acha que ele vai escutar a gente? Não vai. Agora, se a gente ficar fazendo preces para todos os países que se encontram em guerras, em conflitos, que eles encontrem o amor, a gente está vibrando amor para eles. O que a espiritualidade vai fazer? Vai pegar essa energia que a gente está plasmando e vai levar para lá. Vai levar para lá. Isso a gente pode fazer, mas não adianta a gente ficar olhando o que está acontecendo lá e falar, meu Deus, morreu um monte de criança? Morreu. Só que não se esqueça que as crianças, elas têm dentro delas o espírito de um adulto, que já encarnou e desencarnou um monte de vezes. E se faleceu é porque tinha que ir, a gente não entende. Não vou colocar no grupo a carta sobre justiça e injustiça. A gente tem que ter fé, a gente acreditar que tudo está certo. Tudo está certo. Tudo que está acontecendo está certo. E o que a gente pode fazer é realmente irradiar amor e luz para todo mundo que a gente pode. Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo. Agora, se a gente mudar nós mesmos e conseguir ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e só através de uma prece, porque eu falei, né? Um choque de 110 não mata, agora um choque no poste torra você, não sobra nem o corpo para falar a história, né? Assim é a nossa fé. Por que tem gente que consegue ser curado de... Jesus fala, né? Não tem aquela passagem na Bíblia que tinha aquela mulher que sangrava direto e ela acreditava que Jesus ia. E ela, na hora que ela tocou a veste dele, ele sentiu.
Ela nem encostou nele, ela tocou na veste dele, ela tirou a energia dele. E ele sentiu, ele virou e falou que alguém me tocou. E aí ela fala para ele, ele fala, a tua fé te curou. Porque quando a gente acredita em algo, lembra da molécula da água? Que ela muda, ela se manifesta de uma forma diferente através da energia que ela recebe do meio. Se o meu pensamento acredita, se o meu cérebro acredita que eu vou ser curada, ele está irradiando uma energia de cura que pode mudar a forma que as minhas células se manifestam. Consequentemente, eu tenho a capacidade de me curar, sim, através da manipulação de energia que vem da minha intenção, que isso é o que a gente vai aprender com a cura arturiana. Os arturianos estão aqui para ensinar para a gente a manipular a nossa energia, a nos curar para poder curar o planeta. Então, vou repetir. A nossa energia é capaz de interferir no meio onde a gente se encontra. Consequentemente, se eu acredito que eu posso me curar de alguma coisa, eu vou irradiar uma energia, isso é física quântica, que vai alterar o meio onde se encontram as minhas células, e as minhas células vão se manifestar de forma diferente. E elas vão se curar, que é o que a gente viu na molécula de água. É H2O, mas ela se manifesta de formas diferentes, através da energia que ela recebe do meio onde ela está. Princípio da incerteza, nada é, tudo depende. Se eu pegar essa lapiseira e comparar comigo, ela vai ser pequena. Se eu pegar essa lapiseira e comparar com o mosquito que acabou de passar, que ela vai ser gigante. Só que a lapiseira é a mesma coisa. Só que assim, depende de como eu olhar essa lapiseira. Se eu olhar essa lapiseira em relação a mim, ela é muito pequena. Se eu olhar essa lapiseira em relação ao mosquito, ela é gigantesca. Tudo depende, não existe nada é do jeito que a gente acha que é. Tudo depende, tudo é incerto. Entenderam? É muito bom. Muito boa aula. Acho que eu deixei vocês um monte de interrogação. Então, e outra coisa, quando a gente quer se curar de alguma coisa, a gente tem que elevar a nossa frequência vibratória. Não adianta ficar assim, eu não quero mais ter dor no joelho, eu não quero mais ter dor no joelho, eu não quero mais ter dor no joelho. Eu estou vibrando como? Dor no joelho. Dor no joelho. Dor no joelho. É isso que eu estou mandando para o universo, essa mensagem. Dor no joelho, dor no joelho. Agora, se eu plasmar no emaranhamento quântico, porque tudo que aquilo tudo que a gente pensa, a gente irradia. A gente manda para o emaranhamento quântico. Ela começa a se materializar lá no cosmos, e aí ela volta para a gente. Não, não é dor, ela não me pertence. É assim, eu estou curada. Todas as minhas articulações são saudáveis. Minhas células funcionam em pleno equilíbrio. Meu corpo é forte. Eu tenho grande imunidade. Eu sou totalmente saudável. Meu cérebro é saudável. Meu corpo funciona perfeitamente. Todos os meus sistemas funcionam perfeitamente. Minhas articulações são perfeitas. É assim que você se livra da dor. Vibrando já que você já está curado. Entendeu, gente? Então, por exemplo, né, quando eu voltei para São Paulo, que eu fui trabalhar com construtora, eu ficava assim, aprendi isso no Reiki. Agradeço, às vezes eu tinha que falar com aquele comprador numa construtora, não conseguia chegar nele de jeito nenhum. Todo mundo me barrava. Aí eu ia para o trabalho, eu ficava no carro assim. Agradeço a Deus e ao universo pelo fulano de tal ter me atendido hoje. Agradeço a Deus e ao universo pelo fulano de tal ter me atendido hoje. Agradeço a Deus e ao universo pelo fulano de tal ter me atendido hoje. Não adianta falar da boca para fora, você tem que acreditar. Chegava na empresa, sentava lá, pegava o telefone e ia. Até eu conseguir falar com o cara, e eu consegui, o cara me atendia. Quando você quer ter uma reunião de trabalho
Em vez de você ficar fazendo, ai, eu não quero que o meu colega, ai, será que meu chefe vai gostar do meu trabalho? Ai, será, puxa, e será que ele vai fazer isso? Não quero que ele fale isso. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que imaginar a reunião como se ela já tivesse acontecido do jeito que a gente quer que ela aconteça. Então, assim, por exemplo, quando vem um cliente aqui que quer mudar de emprego, vamos supor, e fala assim, vamos fazer uma meditação para atrair o emprego para o legal com você? Então, assim, você vai imaginar e vamos agradecer. Agradeço ao universo e a Deus por eu estar trabalhando num lugar onde eu esteja extremamente feliz, onde meu chefe seja uma pessoa cooperativa, um grande líder, onde meus colegas de trabalho trabalhem em equipe, onde eu tenho uma remuneração que seja aqui que eu consiga prosperar e ajudar aos outros, onde a empresa tenha méritos com os clientes. É assim que a gente tem que plasmar as coisas para o universo, no positivo. Isso te traz. E a gente pede o que a gente quer, já agradecendo como se a gente já tivesse conquistado. E solta. E espera que o universo vai te trazer. Então, se a gente quer um relacionamento, a gente tem que pensar assim: eu agradeço por eu ter conquistado, recebido um companheiro ou uma companheira que me proporcione um relacionamento feliz, leve, harmônico, que goste das mesmas coisas que eu gosto, que nós consigamos conversar, que a gente tenha diálogo, que seja uma pessoa que acredite em Deus, que seja uma pessoa que seja leal, fiel, que goste de sinceridade. E aí você fala assim, eu te entrego e agradeço por eu já estar recebendo essa pessoa. E espera. Você já soltou para o universo. Deixa ele fazer agora o trabalho dele. A gente está acostumado muito a plasmar as coisas negativas. Eu não quero ter dívida, eu não quero ter dor, eu não quero ficar doente, eu não quero um namorado mentiroso, eu não quero um marido infiel, eu não quero um trabalho onde eu me sacrifique. Você está mandando tudo para o universo essa mensagem de sacrifício, de infidelidade, tudo aquilo que a gente teme, a gente atrai. Tudo. Se eu temo uma coisa, eu atraio aquilo, porque eu estou vibrando naquela frequência. Se eu temo encontrar uma pessoa mentirosa, eu vou atrair uma pessoa mentirosa para mim. Agora, se eu agradeço por estar encontrando uma pessoa fiel, leal e verdadeira, eu vou atrair uma pessoa fiel, leal e verdadeira, se eu estiver sendo fiel, leal e verdadeira comigo mesma. Porque o universo você não engana o universo, cara. Se você não estiver sendo leal com você, respeitando a si mesmo, se você não estiver sendo verdadeiro com você, ouvindo o seu coração e sabendo o que é, quais são os seus valores inegáveis, incorruptíveis, e se você não for amoroso com você mesmo, se respeitando, você pode falar para o universo o que você quiser, ele vai trazer o que você está fazendo com você mesmo. Então, e assim, quais são os nossos valores negociáveis? A gente tem que saber quais são. Por exemplo, para mim, eu não consigo namorar eu nunca conseguiria ter um homem do meu lado que fumasse. Cigarro para mim é insuportável. Como é que eu vou dar um beijo no homem que fuma se cigarro para mim é insuportável? Então a gente tem que saber quais são os nossos valores negociáveis. E respeitar isso. Não adianta falar assim para você mesmo, tudo bem que ele fuma, vai. Eu vou superar isso, não vai, cara. Isso é sua essência. Então, o autoconhecimento, ele faz justamente a gente saber quem nós somos, quais são os nossos valores, o que é importante para a gente, o que a gente quer, o que a gente não quer, e a gente bancar isso. Se eu chegar para você agora e falar assim, você quer tomar comer um chocolate ou um salgado? Você não vai parar para pensar. Você vai falar assim, eu quero um chocolate. Agora, se você falar, pô, mas chocolate engorda, pronto, já melou.
Porque a sua razão te tirou um prazer de comer um chocolate. Que é? De comer um chocolate que era o que seu corpo estava precisando. Eu sou personal, sou professor de educação física. E eu falo para meus alunos, gente, se teu corpo está te pedindo um chocolate, come. Se você está com vontade de comer, é porque teu cérebro está te pedindo, não vai comer uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate. Mas um chocolatinho não tem problema nenhum, porque é o equilíbrio da vida. A gente não pode se violentar. Eu deixando de fazer as coisas que eu tenho vontade, eu tô me violentando. E a gente faz isso o tempo todo, nas coisas mais simples. A gente não bebe água quando a gente tem sede, a gente não dorme quando a gente tem sono, a gente não come quando a gente tem fome, né? A gente faz isso com a gente o tempo todo. Nos mínimos detalhes. Imagina nos detalhes mais importantes. Então, vou dar um exercício para vocês, tá? Escrevam o que vocês não querem mais na vida de vocês. E o que vocês querem. E aí, dessa lista que vocês fizerem, lá, não tenham pressa de fazer, não mostra para ninguém, tá, gente? Isso é vocês com vocês mesmos. Não precisa dar explicação. Olha e fala assim, o que eu posso deixar de fazer na minha vida a curto prazo, médio prazo e longo prazo? E o que eu posso começar a fazer na minha vida que me faz bem a curto prazo, médio prazo e longo prazo? Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não quer, a gente se violenta. Fazer alguma coisa que você não quer, presta atenção no que eu vou falar. Fazer alguma coisa que você não quer é muito pior de deixar de fazer uma coisa que você quer. E quando você deixa de fazer uma coisa que você quer, você não está se prejudicando. Você está também. Você está paralisado, mas você não está se machucando. Agora, quando você faz uma coisa que você não quer, você está se violentando, você está se desrespeitando, desvalorizando, se ferindo profundamente. Então, aprender a falar não é a primeira coisa que a gente precisa ter coragem para estar conectado. Mas falar não com amor. Não adianta brigar, porque se a gente brigar, a gente vai receber briga. É saber falar com as pessoas. Se posicionar e falar assim, eu não gostaria de fazer isso, isso não vai me fazer bem. E colocar seu ponto de vista. Ou eu gostaria de fazer isso dessa forma, isso vai me fazer mais feliz. E quando a pessoa não respeitar a sua vontade, sinto muito, nem Jesus agradou a todos. Quando a gente começa a se conectar com o nosso eu verdadeiramente, a gente tem que ter consciência que ciclos vão ser fechados na nossa vida. Porque a mudança, tem muita gente que está acostumada a estar do nosso lado, porque nós somos pessoas que agimos assim até aquele dia. Na hora que a gente começa a mudar, as pessoas começam a estranhar. A gente precisa dar um tempo para as pessoas se acostumarem com essa nossa nova forma de viver. E se a pessoa não te respeitar e não se acostumar, agradece e solta. Tem que ter coragem, gente. Ciclos são fechados, mas outros são abertos também. E assim, nós estamos vivendo nesse processo de transição planetária, onde os espíritos falam para a gente que as pessoas, os seres que estão ao nosso lado, para as pessoas que estão ao lado das pessoas que estão sendo chamadas e que vão atrapalhar o nosso processo evolutivo, vão ser tiradas da nossa vida, porque não tem mais segunda chance. A Terra já está em processo de transformação. Então é agora ou nunca. Então todos aqueles que vão atrapalhar a gente vão ser afastados de nós. E as situações também, se a gente realmente estiver no caminho. Mais alguma dúvida? Então eu vou fazer um agradecimento, tá? Eu agradeço a Deus e ao universo por essa oportunidade de estarmos juntos hoje e que possamos todos juntos seguir o caminho em direção ao nosso aprimoramento
e ao trabalho do bem de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigada. Obrigado, até a próxima aula. E aí eu posto no grupo qual vai ser o tema da próxima semana, que eu não sei. Eles vão me falar e eles vão me passar a mensagem, eu vou estudar e aí a gente faz. Tchau. Sil, muito obrigada, Sil. Foi muito bom. Imagina, eu que agradeço vocês pela oportunidade, tá bom? Você vai colocar para a gente assistir, né? Eu vou fazer o seguinte agora. A primeira vez que eu estou gravando, espero que eu não perca a aula. Tá. Eu vou baixar, vou tirar a parte que... Aliás, eu acho que, assim, eu vou tirar... Vocês querem que eu deixe a parte que a gente conversou ou tira? Eu gostei, eu gostaria. Então, eu vou baixar o vídeo todo. Tudo bem, todo mundo? Acho que deixa, porque foi interessante o que foi conversado. Foi um aprendizado bom. Posso deixar todo mundo? Não tem ninguém que se opõe, nada? Não, eu concordo, acho que foi continuação da aula. Tá bom, então eu vou baixar o vídeo todo da aula e vou subir para o YouTube. E aí, eu colocando lá, eu mando o link para vocês e vou mandar no grupo o vídeo da pesquisa de Masaru Emoto, que é lindo de morrer. Vou mandar agora, senão eu esqueço. O vídeo do Masaru Emoto. E aí depois eu mando o link da aula, tá bom? Fiquem com Deus, então. Até breve. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.